Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui eu com o Dr. Rafael Sales E eu com o meu querido Frank Almada. e vamos iniciar agora o podcast Amigos de Lei. Se você está assistindo esse podcast agora é porque o negócio andou, não é, Rafael Sales? E deu certo aí. Vamos lançar esse episódio, que é o episódio Marco Zero. Quando, meu amigo Rafael Sales? A gente vai ter que atingir pelo menos 50 inscritos no YouTube. Uma meta palpável. Palpável, razoável e digo mais. Além desses 50 inscritos no YouTube, vamos deixar para lançar essa conversa aqui depois de já termos colocado pelo menos dois convidados no ar. O que é que você acha? Tá combinadíssimo. Então, se você está assistindo esse podcast é porque o negócio caminhou, deu certo, tá? Você já viu aí algumas entrevistas e hoje você vai saber como foi a ideia, por que que começou, o que é que a gente pensa em fazer aqui e saber um pouco mais de Rafael Sales. E também sobre Frank Almada. Vamos saber dessa história desse menino que saiu de Almada ou não. A gente vai saber mais hoje um pouquinho da trajetória do Franco, tanto na advocacia, mas também na vida, né? O Franco Almada, além de um excelente advogado, é um bom vivan. Então a gente vai aprender um pouquinho de como ele passa o momento de lazer, de como ele gasta energia com a família, de como ele se motiva para estar sempre indo atrás de melhorar. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais. Muito mais. Cenas dos próximos capítulos. Meu amigo, vamos aqui. A nossa pegada aqui é bem informal. Não tem juridiquês, né? Aqui eu acho que quem conhece muita gente é advogada, mas vamos tentar fazer algo para todos os públicos. Acho que a intenção aqui do nosso podcast, né, Rafael, é trazer conhecimento, trazer competências para o advogado. Então a gente vai para a advogada e para quem está no meio jurídico. Então a intenção aqui é conversar com personalidades cearenses, conversar com grandes juristas. Go ahead. Estamos aqui com o nosso amigo David, que veio informar que tá tudo ok, tá, pessoal? Então, isso aqui é para a gente treinar mesmo, para a gente testar aqui tudo que vai acontecer. Então, vai ser o nome Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E aí esse nome, né? Primeiro vamos conversar sobre esse nome, Amigos de Lei. Por que esse nome Amigos de Lei? Inclusive correndo um sério risco até de direitos autorais, de me pedirem direitos Eita, autorais, porque complicado pra você. Eu estou fora dessa aí. esse nome Amigos de Lei, eu não comecei a marcar o tempo aqui, mas vamos... Tá marcando? Aqui nossa assistente de palco aqui, Jordão Almada, Essa é fera. marcando aqui o tempo. Então, esse nome Amigos de Lei é o nome de um grupo de WhatsApp que eu participo, né? E que tenho vários amigos lá, advogados, juízes, enfim. E a gente batizou esse nome Amigos de Lei. Mas a referência de Amigos de Lei é exatamente essa. Amigos que foram formados a partir de uma convivência jurídica, mas também de coisa certa, né? Aqui no nosso Ceará, aqui no nosso estado, que é o Ceará, aqui tem uma expressão que é, olha, isso aqui é de lei. Esse meu amigo é de lei. É um amigo certo, um amigo que você pode contar. Então, é essa a toada aqui do Amigos de Lei. E uma conversa extrajurídica justamente para que a gente não fique apenas focado na parte prática do direito, mas também entender os bastidores, as conversas, como é que funciona um escritório de advocacia a partir da parte extrajurídica. E não só o escritório de advocacia, a ideia é que a gente traga diversos profissionais das mais diversas carreiras jurídicas e não só jurídicas, mas sempre trazendo aspectos engraçados, aspectos do dia a dia, aspectos que envolvem a performance, produtividade, que hoje é tão difícil da gente às vezes conseguir concentração, muita coisa desviando. Então a gente vai atrás de buscar tudo aquilo que possa ajudar o nosso ouvinte a melhorar na sua carreira e na sua qualidade de vida. Essas partes vão cortando, né, depois. Bom, é isso mesmo, amigo. Para quem conhece já, nosso amigo aqui, Rafael Sales, sabe que Rafael é um advogado atuante na Justiça do Trabalho. Além disso, é mestre em Direito Constitucional. Além disso, é professor de prática trabalhista. Mas isso aqui é o que você sabe da vida profissional dele.
Aqui nós vamos conversar mais sobre o que você não sabe, o que você não viu. Não é um papo onde a gente vai falar aqui sobre, especificamente sobre processo do trabalho, sobre como fazer uma audiência, como não fazer. Isso aí você vai buscar em outros meios, em outras mídias do Rafael. Nós vamos falar aqui exatamente sobre relacionamento. E aí, não só pessoas do mundo jurídico, mas personalidades cearenses, personalidades nacionais, é o que a gente vai tentar trazer aqui para o nosso bate-papo. No episódio de hoje, nós escolhemos nos entrevistar, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Franco vai fazer para mim, para que vocês possam também conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e, enfim, depois a gente poder fazer esse intercâmbio de informações também nas nossas redes sociais. Quem quiser seguir o Franco Almada, já fala aí nas redes sociais. @Franco Almada Azevedo e Rafael Salles. Rafael HD Salles. Me perguntam sempre, por que HD? Porque é High Definition. Rafael HD Salles. Agora, quando for 4K, essas coisas, não precisa mais trocar nada, né? Isso é uma brincadeira, um trocadilho com o meu nome, né? É Henrique Dias. Rafael Henrique Dias Salles. Isso. Meu amigo Rafael Salles, vamos lá falar da sua, agora, trajetória, né? Esse rapaz que você vê hoje, High Definition, esse rapaz que você vê hoje numa tela 4K, esse rapaz que anda de áudio por Fortaleza, mas já veio do interior do estado do Ceará, nossa querida Acaraú. E aí me conta um pouco, Rafael, como foi essa sua infância no interior do estado e qual foi essa trajetória, me conta um pouco dessa trajetória de vida até aqui. Acho que a minha infância foi, se eu puder definir uma palavra, muito feliz, muita felicidade, né? Eu sou o filho caçula de uma família de 5 e eu tenho uma diferença de 10 anos para minha irmã, que é a mais nova, né? Depois de mim. Então, realmente, meu pai me chamava ali a raspagem do tacho. E isso tem algumas vantagens e desvantagens. Numa família humilde como a minha era, do ponto de vista financeiro realmente mesmo pobre, acabou sendo uma vantagem. Porque mais lá na frente, graças a Deus, minha família tem um perfil de muita união. Os meus irmãos já trabalhando puderam já me proporcionar uma ajuda em algumas situações por eu ser o filho caçula, né? Então, fui nascido e criado em Acaraú, morei lá até uns 15 anos. Meu primeiro trabalho era ajudando meu pai, ele tinha um caminhão, e aí nesse caminhão eu fazia fretes. Eu já fiz muita mudança, pelo menos umas 50 mudanças, era o carregador do caminhão. Isso aí com quantos anos? Isso aí, desde que eu tinha uns 10 anos de idade, tranquilamente. Eu lembro antes disso ainda, com 9 anos, eu tenho uma foto. Eu ia falar dessa foto, carregando esterco. Exatamente. Uma das coisas que meu pai vendia era estrume de carneiro. E a gente viajava para um outro município, o município de Miraíma, e aí lá saía visitando os currais, passava o dia inteiro juntando mesmo estrume, literalmente, com a pá, fazia os montes, depois colocava no saco, depois meu pai costurava o saco, a gente colocava em cima do caminhão, e isso eu tinha uns 9 anos de idade. E era uma grande diversão. No final do dia, a recompensa era o banho de açude, e era uma grande brincadeira para mim. Ajudava ele, claro que ele levava outros trabalhadores também. E no final, o banho de açude era a recompensa, era bom demais. E nasceu dali a sua vontade de atuar no direito do trabalho, essas questões sociais, trabalho infantil, alguma coisa desse sentido? Não. Pior que não. A minha relação com o direito de trabalho já veio mesmo no meu primeiro estágio, que foi no Sindicato dos Bancários. Cara, mas me diz o seguinte, como é que é a cabeça, assim, de uma pessoa que tá lá no interior, ajudando pais nesse serviço que para criança é uma brincadeira ali, uma curtição, mas acho que para o teu pai já era um serviço, né, pesado, né, uma lida pesada. O que tu pensava? Sempre tu pensou, rapaz, eu posso sair daqui? É fácil sair daqui? Como é que tu começou a maturar essa ideia e até quando tu estudou lá no interior? Como é que foi isso? Eu vim de uma família pobre, né? Meu pai, autônomo, trabalhando, conseguiu juntar um dinheiro, principalmente de algumas terras de família, e comprou esse caminhão. Esse caminhão era o meio de vida. Minha mãe, durante muito tempo, não trabalhava. E aí, meu pai não deixava ela trabalhar. Era ainda daquela época que a mulher deveria ficar em casa. E meu pai, uma vez prestando serviço para um irmão, passou uma temporada em Jericoacoara. E aí, quando ele volta, minha mãe estava vendendo uns produtos.
E ele foi reclamar quando ela botou o dinheiro na mesa. Ele, rapaz, pode trabalhar, não tem problema não. E, Ficou moderno. e depois ela acabou passando num concurso e virou agente de saúde, né? Agente comunitário de saúde, hoje aposentada. Mas enfim, era uma renda básica mesmo, bem pouca, né? E o meu pai sempre disse uma coisa. Algumas coisas que nossos pais vão falando que vão marcando, né? A gente. Ele sempre dizia, olha, a minha herança para os meus filhos é o estudo. Então ele sempre disse isso, ele sempre repetiu isso. Minha herança para os meus filhos é o estudo. Então ele sempre me cobrava muito. Então me dava aqui a tabuada, tem que decorar tudo. Aí chegava uma visita, peguei a tabuada. Aí começava a perguntar. 3 vezes 7, aí eu tinha que responder. 70 e tal. E eu sabia tudo e fui desenvolvendo um gosto por aquilo. Eu acho que fui desenvolvendo um espírito competitivo ali, de conseguir acertar. E isso acabou me ajudando. Mas eu sempre tive o estudo como uma possibilidade de mudança, né, nessa situação. Mas tu via alguém, algum parente teu, rapaz, o meu tio tal, eu vi que através do estudo ele conseguiu isso. Quando foi que começou, que caiu a ficha? Rapaz, aqui eu tenho que sair dessa situação se eu quiser algo a mais. Eu tinha um irmão do meu pai que eu não sabia o que ele fazia, ele já era aposentado, mas ele era muito rico. Ele, várias terras, e aí eu fiquei curioso, o que é que ele fez? E aí alguém comentou, rapaz, ele já foi advogado, acho que ele era procurador, se não me engano, federal, e já tinha se aposentado há muitos anos, mas enfim, construiu um grande patrimônio. Aí eu, na minha cabeça de criança, eu vou querer ser isso aí, eu quero ser advogado agora. Então foi uma das coisas que me fez decidir pela advocacia do ponto de vista mesmo financeiro. Uhum. A outra foi porque eu sempre me via com vontade de argumentar. Então sempre a pessoa falava uma coisa, eu tinha um contra-argumento e era muito incisivo nessa argumentação. Eu via que eu poderia ter uma vocação para o direito. Mas é interessante que tu estava falando dessa questão da transição, e eu acho importante a gente falar outras coisas que às vezes as pessoas se veem nessa situação e é importante a gente falar. Eu tinha um complexo de inferioridade, questão mesmo financeira. Eu saí do meu interior, estudei no liceu de Acaraú, escola pública, vim para cá com muita dificuldade, pagando uma escola particular que não era das principais, mas enfim, já era um estudo muito melhor. No liceu, por exemplo, eu não tive aula de química, porque o filho da professora adoeceu, eles não colocaram outra pessoa e eu passei de ano sem esforço nenhum. E isso foi cobrado mais à frente, né? Então, quando eu vim aqui para Fortaleza, eu comecei a interagir com alguns amigos meus do interior que eu achava, fulano de tal deve ser besta, porque tem dinheiro, esse tipo de coisa. Então, eu tinha muito esse estigma. Era um preconceito meu com as pessoas que tinham uma condição financeira melhor. E às vezes eu não me oportunizava sequer conhecer as pessoas e ver que o dinheiro não tem nada a ver com o caráter, né? E isso acabava que me limitava bastante em algumas situações. Por exemplo, eu dizia: olha, eu nunca vou estudar inglês. Para que eu vou estudar inglês se eu nunca vou sair do país? E aí isso ficava na minha cabeça. Mas quando eu me mudei para cá e comecei a conviver com alguns desses amigos, eu vi: não, os caras são legais. Então não é o dinheiro que conta. E ao pouco eu fui quebrando esse paradigma. Até quando eu voltava para lá e conversava com outros amigos e eles chegavam e diziam: tu tá andando agora com fulano de tal. Aí mas eu tô do mesmo jeito, não mudei nada. O fulano de tal é legal. E eu acabava fazendo a ponte entre esses amigos e as pessoas acabavam vendo que era uma grande besteira esse complexo de inferioridade mesmo que eu tinha e que eu fui trabalhando e hoje, graças a Deus, não tenho mais. E você falou aí do negócio do inglês, né? Hoje você é fluente em inglês, eu sei disso. Mas o que eu tô lembrando aqui foi da sua estada em Portugal, né? Eu sempre digo isso pro Rafael e para outras pessoas quando converso sobre o Rafael, que o Rafael é aquele cara que consegue agarrar ali as oportunidades que encontra. Então, conta pra gente também como foi essa questão de Portugal, esse intercâmbio que você fez. Pronto, eu estava na graduação da Faculdade de Direito. Eu lembro bem do episódio. Eu estava com os amigos, era uma instituição particular, me graduei pela Unicet, né, na época Facet. E eu lembro que
a gente tava no intervalo de uma aula e os meus amigos comentando, né? E as férias? Um dizendo, eu vou para o interior da França. O outro, eu vou para Disney. Eu vou aqui pra visitar o pessoal no Rio Grande do Sul, Gramado. Aí quando chegava em mim, eu vou lá pra Caraú. Era sempre pra Caraú, sempre indo pra lá. Mas aí, um determinado dia, uma pessoa disse, olha, a faculdade vai instituir agora um programa de intercâmbio. Quem for estudar lá não vai pagar. E as disciplinas que fizer lá, aproveita aqui. Aí eu, olha, de repente, eu cheguei em casa, conversei com meu irmão, né? Já esperando um não. Eu cheguei e disse, Daniel, o que é que tu acha? Apareceu essa oportunidade aqui, mas deve ser cara, é difícil. Ele, rapaz, se inscreve lá pra ver. E aí, quando saiu o resultado, eu fui um dos selecionados. Por causa do inglês, que eu tinha receio, eu botei Portugal. Olha, se aparecer a oportunidade de eu sair pro Brasil, vou pra Portugal, então eu continuo sem precisar de inglês, né? Uhum. E aí eu acabei sendo selecionado e viajei. E quando você chega lá, você é um aluno Erasmus. O aluno Erasmus, ele é do mundo inteiro. Então, quem está fazendo intercâmbio na Europa é considerado aluno do programa chamado Erasmus. E aí você conhece gente do mundo inteiro. Em qual língua essas pessoas se comunicam? Em inglês. Português, inglês. Inglês. Então, nesse momento, agora eu vou ter que realmente estudar inglês. E fiz inglês a primeira vez gratuito na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu estudava durante um tour na Faculdade de Direito, me formei e tinha gratuito para quem fosse aluno até mesmo de intercâmbio, a possibilidade de estudar inglês na Faculdade de Letras, que era em frente à Faculdade de Direito. E aí eu comecei essa minha estada, passei 10 meses lá em Portugal e foi assim um período muito rico em que eu pude realizar vários sonhos extrajurídicos. Por exemplo, pouca gente sabe, mas eu realizei meu sonho de ser jogador de futebol lá em Portugal, não profissional, mas universitário. Nós participamos de um torneio, 27ª edição do torneio Mercurialis, em Paris, e lá nós fomos campeões de futebol desse torneio que envolvia seleções de 9 países. Então, foi uma forma de eu me realizar, assim, digamos, no outro sonho, que era ser jogador de futebol. Então, sempre tive pequenos sonhos e já tive a oportunidade de realizar vários desses pequenos sonhos. E outro sonho que você realizou, eu sei também em Portugal, né? Foi entrar no meio ali cinematográfico, né? Então, conta pra gente também como é que foi esse sonho aí. Essa história é bem legal. Eu estava em Portugal e eu conheci várias pessoas de Curitiba. E aí, essas pessoas sempre iam deixando um caminho para quem estava chegando. Então, eu acabei de chegar, conversando com eles. E aí, o que é que se faz aqui para ganhar dinheiro, para juntar uma grana, para quando a gente tivesse oportunidade, viajar? Né? E na Europa é tudo pertinho, né? Então, você juntou uma grana ali, você consegue. Eu conheci 13 países nesse período, fazendo viagens de 3 dias em um, 3 dias em outro. Então, eles disseram: olha, tem uma agência aqui que você vai lá, deixa umas fotos. E eles fazem casting. Eles selecionam figurantes para participar de novelas, filmes, comerciais, enfim, tudo, até programa de auditório de televisão. Então eu já fiz um filme chamado A Corte do Norte. Fiz também várias novelas, me via lá na televisão direto. E é legal que aí você fica fingindo que tá conversando lá atrás, no final, mas você não conversa, que é para não prejudicar o áudio. E aí era super legal, a gente interagia com os atores famosos lá de Portugal. E o melhor que eu achava era a comida. Ainda dava direito a uma jarra de vinho, então eu saía muito satisfeito de cada uma dessas gravações. E aí eu juntei um dinheirinho, e aí no final do intercâmbio, eu passei 22 dias visitando esses 13 países. E já naquela época que tu estava cursando a faculdade, né? Já era com a mentalidade de ser advogado, já com esse pensamento, ou ainda é muito comum, né? A faculdade de Direito, eu acho que se perguntarem numa sala, não sei hoje, mas na nossa época, na minha época, quem quer fazer concurso ou quem quer advogar, a grande maioria levantava a mão para o concurso público. Como era a tua visão já na faculdade? É interessante que teve há um tempo, eu até pedi para minha mãe procurar novamente, eu acabei não guardando, mas eu encontrei uma redação minha quando eu morava em Acaraú. Acho que a pergunta da redação é assim: o que você deseja fazer no futuro? E nessa redação eu já dizia que queria ser advogado. Então nunca. Claro que uma vez ou outra vai passar, vou estudar aqui, vou ser juiz, vou ser procurador, enfim.
mas pensamentos rápidos. O foco sempre foi advogar. E cada vez mais eu tenho isso forte. Eu gosto de resolver problemas. Eu gosto de pegar o problema e resolver, trazer a satisfação para o cliente. Então, eu me vejo muito como um instrumento de pacificação das relações, que é o principal papel do advogado. É você intermediar situações difíceis para uma pessoa, para outra, intermediar negócios também. E hoje eu me vejo muito bem nessa função e já via isso durante a faculdade. Eu já tinha essa convicção de que eu queria advogar. Eu falei no começo do podcast que o Rafael é mestre em direito constitucional, né? E aí, como o Rafael é meu amigo aqui particular, eu conversava muito com ele quando ele fez o mestrado, inclusive ele fica todo tempo me estimulando, né, Provocando. me provocando. Ele acredita mais em mim nesse sentido, eu acho que é até do que eu mesmo. Mas o Rafael criou um grande paradigma para mim. Falando aqui sinceramente, abertamente, tomara que ninguém entenda isso de outra forma. E é até bom você aqui para esclarecer esse ponto. Mas para quem está de fora, há uma certa resistência, dizendo assim, olha, mestrado UFC é só para quem... Primeiro, mestrado é só para quem não trabalha, só para quem se dedica 100% à vida acadêmica. Segundo, mestrado UFC é para quem já é aluno da UFC, para quem já veio dos quadros, ou para quem já está ali muito no meio, conhece muito ali a banca, as pessoas, etc e tal. E aí vem o Rafael, que tem seu escritório, que tá lá de dia fazendo audiência, que não era aluno da UFC e passa no mestrado da UFC. Que isso para mim fortalece a ideia de que é possível, né? Lembra do que eu falei? O rapaz que agarra todas as oportunidades, mas também quebra esse paradigma, que é bom quebrar esse paradigma de que há uma certa reserva de mercado, né? É isso mesmo ou eu tô de fora pensando diferente? Isso que você retratou, eu já escutei de outras pessoas esse mesmo receio. E eu acho que se isso já existiu, ficou num passado. Hoje em dia, as pessoas, todos os professores, as bancas, as pessoas que estão na UFC, inclusive a maior parte das bancas, né, sempre tem um professor convidado externo. Então, não existe mesmo isso de você ter que ter estudado na UFC. Da minha turma, foram 35 mestrandos, talvez 20% fosse da UFC, o restante de outras instituições, né? E assim, eu passei pelo processo, achei um processo bem justo, na forma. Assim, o que eu digo, não é nada de outro mundo, né? Muita gente do mundo, vou chamar aqui de mundo prático, né? Do pessoal da lida do direito, do escritório de advocacia, tem um preconceito mesmo com a questão da academia e achar que não dá para conciliar. Eu, particularmente, defendo que os dois são plenamente conciliáveis. O mundo acadêmico, a função dele é ajudar no mundo prático da advocacia. E questão de tempo, né, de dedicação, é mesmo prioridade. Eu tinha esse sonho já há muito tempo de entrar, mas eu adiei muitos anos, porque eu precisava estruturar uma forma de gestão do meu escritório. Então, para eu conseguir estar lá na UFC com a cabeça naqueles estudos, lendo algumas semanas 300, 400 páginas por semana, então para conseguir esse nível, eu precisava ter um escritório funcionando forte, então precisava ter uma equipe funcionando bem. Uma das coisas que eles perguntam na entrevista é sobre o seu tempo. E eu disse, olha, eu tenho uma estrutura de escritório, sou advogado, tenho uma estrutura de escritório que hoje me dá esse suporte. Então, tive também muita ajuda das minhas sócias, né, nesse período para poder fazer isso. E eu digo, tu é um cara extremamente inteligente, daqui a pouquinho a gente vai saber mais aqui sobre você. E tranquilamente passo. Eu não passei de primeira. Primeira vez que eu tentei, estudei 2 meses, tirei 5,5, precisava ter um 6 na primeira fase. Mas quando eu tirei 5,5, alguns ficariam tristes, né? Faltou Feliz, meio né? ponto. Eu fiquei extremamente feliz. Eu disse assim: só falta meio ponto? Ano que vem é meu. E no ano seguinte, eu tirei uma nota melhor na primeira fase, também fui bem na segunda e finalizamos já nosso mestrado. E o interessante aí é quando você conversava com uma pessoa sobre isso, quando você dá errado, entre aspas, mas você fica feliz porque você fez a sua parte, né? Então você continuou, viu um caminho ali e persistiu nele. E aí fica, mais uma vez, digamos assim, a motivação, né? Fez uma vez, não deu certo, tira da cabeça esse negócio, só dá certo para quem
se dedica 100% exclusivamente a isso, eu não vou conseguir conciliar com isso, com aquilo. Eu acredito que hoje, até mesmo essa facilidade, né? Eu acredito que entrou antes da pandemia, mas pegou boa parte do mestrado na pandemia. Também veio facilitar muito, né, Rafael? Essa questão das aulas online, como é que foi isso? Eu peguei justamente a transição. Na verdade, a seleção foi em 2019, né? E o início das aulas em março de 2020. Então já iniciou na Então pandemia. tive 21 dias de aula presencial. Eu fui um dos poucos alunos que conseguiu apresentar um seminário presencial. A maior parte foi virtual. Foi um período de adaptação para todo mundo. Não vou dizer que foi fácil, a depender principalmente da situação de vida, né? Você, por exemplo, né, que em 2020 você já tinha filhos pequenos. É mais complicado ter filhos em casa para concentrar ali no mestrado, o volume de leitura, de estudos, tendo que dar atenção também. Então, cada pessoa teve uma dificuldade. Na época eu ainda não tinha, então foi bem tranquilo para mim esse período e eu acredito que tenha até facilitado. Eu acho que eu fui o aluno que fez mais disciplinas da minha turma. Eu botei 5 disciplinas no primeiro semestre e mais 5 no segundo. E no terceiro, que eu nem precisaria colocar mais nada, porque eu já tinha cumprido todos os créditos, eu coloquei mais disciplinas. E diga-se de passagem, um aluno engajado, né? Soube que você foi presidente da Representante representação. discente, Representante, como é que funciona isso aí? Representante discente, nós representamos os alunos e fazemos parte do colegiado, que é os representantes dos alunos com todos os professores, e lá passam as mais diversas matérias que precisam decidir de competência do colegiado, passam por a gente, inclusive descredenciamento ou não de professor. Então o colegiado tem um poder grande e como representante discente nós temos a mesma voz e voto dos professores e foi uma experiência também muito rica. Meu amigo, e falando em experiência, em riqueza, em sonhos, você também agora realizou um grande sonho, né? Ano passado. Conta um pouquinho aí sobre a questão da paternidade, se era realmente um sonho, como é que foi, como é que está sendo. Pai, ser pai sempre era um sonho, acho que eu consigo buscar aqui na minha memória, pelo menos desde os meus 17 anos, eu já tinha a convicção de que eu queria constituir família e ser pai. E a Maia veio, Ave Maria, é bom demais. Recomendo, viu? Quem tá ouvindo aí, que esteja na dúvida, pode ser, porque é um amor realmente que a gente não consegue colocar em palavras. Realmente a gente só consegue sentir em emoções, porque é uma coisa surreal mesmo. E é uma alegria e um amor e uma coisa assim de pele que é a melhor coisa do mundo. Então hoje, assim, realizei mais esse sonho também. E o Rafael, a questão da paternidade e a advocacia, o que é que mudou? E se mudou alguma coisa disso aí? Mudou bastante. Nesse ponto, no que é que a paternidade ela me ajudou na advocacia. Assim, a gente já conversou, por exemplo, sobre procrastinação, né? Eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade, embora o pessoal, Rafael, tu faz tudo ao mesmo tempo, só que fazer tudo ao mesmo tempo tem um preço. Eu acabo adiando sempre algumas coisas. Então, em algumas situações, me faltava objetividade. Às vezes, uma petição inicial que eu deixaria pronta ali em 2 dias, eu faço em um mês. Né? E a paternidade, a necessidade de estar mais tempo com a minha filha, fez com que eu me tornasse uma pessoa mais focada, mais objetivo no trabalho. Então, eu consigo me concentrar melhor para estar saindo mais cedo. Antigamente, eu achava legal aquele lifestyle, entrando no quarto turno, 11 horas da noite. Mas eu passei dessa fase e hoje eu já não acho mais nem legal, né? Não era nem legal. Porque o legal é você sair cedo do seu escritório para estar com a sua família, para estar com seus amigos, para estar com seus entes queridos. Então, eu acho que isso é o caminho mais próximo do sucesso, na minha opinião. Eu até brinco com um amigo meu próximo, né, fazendo isso e postando e tal. Esse rapaz tem intimidade, né? Logicamente que cada um tem sua realidade. Esse rapaz, pra mim, é quando o cara é desorganizado. E o cara é organizado, ele trabalha na hora que é pra trabalhar. Não precisa estar ficando até 11 horas, 12 horas. 11h30, cumpriu o prazo agora e tal. Meu amigo, vai Tá mostrar isso errado. pro cliente. O Que cliente vê não vai por gostar, meia não. hora tu quase que perde o prazo do cliente e tal.
Mas é muito essa questão, né, da, desse momento atual, né, do trabalhar demais e isso e aquilo e tal. Meu amigo, e o que o Rafael Sales faz nos momentos, para os momentos de lazer? Sei que você é um bom vivan, é um cara que gosta de um bom vinho, um bom café, mas agora o seu momento de lazer com Maia, com a doutora Juliana, né? Então, como é que tá o momento de lazer do Rafael agora, homem de família? Rapaz, a gente primeiro precisa se adaptar, né, a essa nova realidade. Então, a Maia completou agora 6 meses. Eu já tô gostando, porque, por exemplo, agora ela já Não vai. frequentar mais raves, né? Essas coisas muito... Deu uma parada Deu uma nas raves por parada. enquanto. Mas é bom também. Festa eletrônica é bom. Mas viagens, eu acho que é sempre uma coisa boa da gente ter em mente e projetar. Eu acho que viagens deixa a gente mais vivo. Quando a gente começa a projetar, a pensar, agora eu já estou pensando na próxima viagem aqui, já estou fechando ali, e isso vai dando mais vida pra gente, né? E a gente vai vivendo já. Faltam 10 dias, faltam 9 dias. Isso deixa até o nosso dia a dia mais legal. Então, viagem em família hoje é um grande hobby que eu tenho em termos de lazer. Em casa hoje, com a Maia, a gente tem assistido muitas séries porque, enfim, a gente fica mais limitado. Mas no geral, e agora ela completou 6 meses, vai dar mais uma folguinha pra mãe, né? A gente gosta de estar com os amigos, no happy hour na sexta-feira, tomando um vinhozinho, debatendo sobre a qualidade daquela casta, se eu gosto mais de ir ali para Alentejo, se eu gosto mais ali da região do Douro, Estão os como taninos, é que estão os taninos, exatamente. E também Parreiral. Parreiral se está bem qualificado, né? Se aquele ano ali foi uma boa safra, uma boa colheita. Então a gente está discutindo muito isso, que é muito bom, que é entre amigos e aí as conversas fluem e é sempre bom. É, sempre quando eu vou comprar um vinho, inclusive, eu sempre ligo pro nosso sommelier, Roniel Feitosa, né? Ah, Pra você tá bem conferir assessorado. o parreiral, saber como é que tá, né? A safra, enfim, a coloração, tudo, ele me dá esse suporte também. E chegando nesse atual momento de Rafael agora, com podcast, o que é que ele aguarda disso, o que é que as pessoas podem esperar de mais esse projeto? Bem, esse projeto eu tinha. É um outro sonho que eu estou realizando, que era desenvolver algum projeto com meu amigo Frank Almada, que é uma das pessoas que eu mais admiro, um dos advogados. Além de ser bem sucedido, é muito inspirador, um cara que gratuitamente nos ajuda com bons conselhos, boas indicações, e é uma pessoa que me inspira muito no dia a dia. Então, aqui é uma realização de um sonho mesmo, Obrigado. sem falar da boca para fora, porque eu queria desenvolver alguma coisa com você. O Frank é um amigo querido que já me ajudou bastante em vários sentidos, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional. E em termos de controle emocional disparado, o advogado que eu mais admiro durante a realização de uma audiência. Então, meus amigos, vamos começar a escutar um pouquinho a respeito da história desse menino Franco Almada. Preparei aqui um roteirinho também para que a gente possa saber. E aí, Franco, lá atrás, como é que começou a história desse menino Franco? Eu sei que nasceu na capital, mas gosta também do interior. Como é a sua relação com a família? Nas raízes. Bom, sou de família do interior, né? Tanto do parte de pai de interior do Maranhão, do Ceará, e de parte de mãe aqui do interior do Maranhão, do Ceará, é ótimo, né? Vou repetir, só para basear o tempo, já vou compactar. Uhum. 33, confere aí. Bom, meu amigo Rafael Sales, eu também sou do interior, tanto de família por parte de pai quanto de parte de mãe, né? Parte pai é do interior do Maranhão, lá do Amarante do Maranhão, que a gente chama do Maranhão do Sul, para quem é do Maranhão. Sempre que eu vou ao Maranhão, o pessoal pensa que eu vou ficar naquela parte boa ali dos Lençóis Maranhenses. Não, eu vou ali para a parte de baixo, que também é boa, mas não tão famosa como o Maranhão do Norte, como eles chamam lá. E de parte de mãe, estou aqui do interior do Ceará, família de Martinópolis, no Ceará, entre Granja e Camusim. Entre Granja e Uruoca, aliás. E ando muito em Camusim também, mas a família, ela é realmente Martinópolis, Uruoca, do interior do Ceará.
E tenho a felicidade dessas duas famílias, foi um encontro assim fenomenal, sabe? Famílias muito parecidas uma com a outra, apesar da distância geográfica, né? Com valores muito aproximados também um dos outros. Tem um grande referência, o meu avô paterno, né? Que a gente chama de Edilson de Fama. Grande referência também do meu avô materno, que é o Antônio Franco, né? Que eu carrego o nome dele. Apesar de não ser Franco Neto, essa é uma história interessante. Mas assim, sou muito feliz e sempre com essas raízes sertanejas, sabe? Meu pai sempre fez questão de me levar ao interior do Maranhão. Hoje eu faço questão de levar meus filhos. E a gente sempre está nesse movimento. Inclusive no escritório, que você já conhece, tem uma pegada mais, né, sertaneja, alguns detalhes em madeira, Belos quadros. quadros. Tem especificamente um objeto que eu gosto muito, que é o carro de boi, que tem esse carro de boi em cima da minha mesa, nas prateleiras. As pessoas perguntam, né? E esse carro de boi, esse carro de boi? E eu falo, olha, esse carro de boi é o responsável por eu estar aqui hoje. Que foi num carro de boi que meu avô, né? Vivo ainda, edição de fama, trouxe toda a família do interiorzão brabo, né? Para ter uma chance de colocar os filhos para estudar, para se alfabetizarem, né? E foi a chance ali que a família teve de ter outro rumo. Então foi através desse carro de boi e da coragem do meu avô que a gente tem a família toda teve outra perspectiva, né? Diga-se de passagem que o meu pai é o primeiro e por muito tempo foi o único formado na família dele, né? Então, o carro de boi foi de onde veio tudo isso. E me diz uma coisa, e o teu desejo por estudar direito, por exercer a advocacia, de onde é que ele surgiu? Rapaz, eu conto assim que a primeira vez que eu me vi advogando uma causa foi no nosso condomínio, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Foi o que aconteceu. Naquela época, as pessoas não tinham muito cachorro em condomínio, né? Tinha até uma proibição, se eu não me engano, algo nesse sentido. Parece que o STJ pacificou isso aí há um tempo. Mas naquela época não tinha isso. E aí um amigo meu comprou um poodle lá na. Sei nem sei se ele comprou naquela Feira dos Pássaros, onde é que foi, mas comprou um poodle. Lembro do nome do poodle até hoje, que é o Rick. E, e aí o síndico começou a aplicar multa, essas coisas. E já naquela época eu tinha ali uma certa liderança com o pessoal, né? Tinha uma turminha. Pensei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, mas eu não tomei um caminho muito bom. Eu peguei, fui lá no apartamento do síndico, peguei umas canetinhas e comecei a pichar lá, fora daí, né? Só daí, inclusive, se estiver nos vendo, desculpe. Fora daí e tal, tal, tal. Ele sabe que foi tu? Sabe? Aí, inclusive, essa parte não vou falar, não. Aí, e eu sei que me denunciaram, né? E os porteiros falaram lá pra minha mãe e tal. E aí minha mãe falou assim, ó, agora você vai pegar um balde com um sabão e vai passar um condomínio grande, Rafael, 18 blocos, né? Aquele condomínio ali de 4 andares, sem elevador, né? 18 Sim. blocos espalhados. Você vai dar uma volta no condomínio com esse balde e esse sabão, tá? E você vai lá tirar lá lavar lá o negócio. Disse, não, mãe, não posso, não faço isso não. Eu tinha uma mesada na época, eu pago a fulana, né, a secretária lá de Já era casa, né, empreendedor, né? pra fazer. Não, você vai fazer. Você vai fazer. Rapaz, eu cheguei com uma vergonha maior do mundo lá. Até que eu não ia falar, vou falar agora. Meio que tinha uma paquerazinha com uma das filhas do Adail, né? E aí limpando lá o negócio e constrangimento maior do mundo, e eu limpei. E aí depois, minha mãe chegou e falou o seguinte, ó, agora que você quer fazer do jeito certo? Pois nós vamos entrar aqui com um processo, tá? Para que seu amigo e tal. Aí conversou com a mãe dele, enfim. Eu sei que, não lembro, Rafael, foi um juizado de pequenas causas, se teve realmente um processo judicial, mas eu lembro que foi como resolver o problema do cachorro. Uhum. E em seguida eu comprei o meu, né? Um Rock, né? Um Poodle também. E aí comprei o meu cachorro e tal. Então, meio que naquele momento ali, eu senti. Eu agi primeiro por outra pessoa, meio que tomando as dores, né, de outra pessoa. Não agi da maneira certa, né, da primeira vez, mas eu vi que havia um caminho a ser seguido ali
para resolver os problemas. Então, talvez ali foi a primeira semente plantada. Eu confesso que na minha infância, eu falava que ia ser médico de vaca, né? Porque meu pai é veterinário, tem muito isso, né? E meu pai é ainda um grande exemplo para mim, mas eu acho que foi a primeira questão a primeira vez que eu vi o que era você defender outra pessoa. Talvez ali tenha sido plantado ali a semente da advocacia. Muito interessante. E eu lembro que assim que se formou, né, parece que você já meio que constituiu uma família muito rapidamente, e aí teve que começar a trabalhar. Como foi essa transição do estudante franco para o advogado franco? Pois é, o estudante franco era um estudante, não vou dizer dos mais aplicados, né? Mas eu sempre fui assim, eu sempre gostei de resolver problemas, né? Aí, interessante aqui, que tem a ver com o trabalho, né? Quando eu fazia faculdade, Rafael, meus pais são pais separados. Então, quando eu fazia faculdade, eu comecei a receber diretamente a pensão que meu pai antes pagava por intermédio da minha mãe. Então, naquela época, para tu ter uma ideia, em 2003, a gente está falando, eu recebi uma pensão de R$ 3.000. Era dinheiro É muito demais, dinheiro né? pra Ali, época. se a gente pegasse em salários mínimos, eu acho que dava uns 9 salários mínimos. E aí, por receber essa pensão diretamente, eu só tinha a obrigação de pagar minha faculdade e arcar com as minhas despesas ali e pronto. E minha mãe, aí eu entrei na faculdade de Direito, entrei com 17 anos, e minha mãe, quando eu fiz 18, começou. Tu tem que trabalhar, tu tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu falei assim, mãe, não preciso trabalhar não, eu tô nem pedindo nada à senhora, rapaz. Não, a senhora não compra uma roupa pra mim, não precisa de nada, trabalhar pra quê? Eu já tenho dinheiro aqui da pensão. Ah, rapaz, se tu não quer trabalhar pra ganhar dinheiro, se tu acha que não tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, então tu vai trabalhar, nem que seja de graça, mas tu vai trabalhar. Aí tanto ela me atazanou, bicho. Eu não tenho essa história bonita. Ah, eu fui trabalhar, uma coisa bonita, não. Foi assim mesmo. Tanto ela me atazanou que aí eu fui para ser estagiário voluntário no Ministério Público Estadual com a doutora Edna Lopes Costa da Mata. Uma grande referência para mim, doutora Edna também, se estiver assistindo. E ali eu comecei naqueles primeiros dias, né? Fui meio que obrigado e tal. Mas a doutora Edna, Rafael, ela sentou do meu lado, me ensinou a peticionar com objetividade e tal. Uma pessoa, também uma história de vida incrível, inclusive é uma potencial convidada aqui para vir ao podcast. Vamos ouvi-la. E história de vida fenomenal. Só para dar um spoiler, a doutora Edna era auxiliar de enfermagem, foi viúva, foi oficiala de justiça, depois promotora. Então, assim, fenomenal. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a gostar de resolver problema. Com 8 meses de estágio voluntário, naquela época tinha as terceirizadas, né? Aí ela conseguiu lá um terceirizado para mim. E aí eu comecei, já ganhava uma pensão muito boa, ainda tive carteira assinada, aí vendia lá os vales transportes, né? Os vales refeições, tinha tudo. Tá. Então, assim, foi muito bom. Mas o melhor de tudo isso, como eu falei, não era o dinheiro em si, mas resolver problema. Eu atuava numa promotoria que era especializada em crimes contra criança e adolescente que não fosse do júri. Então tinha muito estupro, na época tinha o atentado violento a pudor, que eu acho que nem tem mais, né, no Código Penal, e atuava nisso. Então chegava lá as vítimas, as pessoas frágeis, a gente recebia e conversava e participava de audiência, né? Então foi um movimento assim muito bom. Tem até uma história interessante que uma vez eu estava fazendo algum trabalho de faculdade e fui de terno e gravata lá. E atendi uma pessoa. Atendi lá ela de terno e gravata e tudo mais. E aí no outro dia essa pessoa foi de novo lá. Aí a doutora Edna chegou, pois não, eu queria falar era com aquele outro promotor que tava aí e tal. Aí a doutora, promotor, estão te chamando aqui, né? Era eu lá, o estagiário, assessor e tal. Então, eu fiz a faculdade não pensando em advogar, sinceramente. Tive uma experiência na faculdade depois, no escritório de advocacia do nosso amigo Flávio Jacinto, que você conhece, né? Bacana. E, e depois tive experiência no gabinete do desembargador João Byron. Não sei se você chegou a conhecer. Não. Mas tudo voltado para criminal, inclusive. E aí, onde você tocou na história. E aí, quando eu me formei,
próximo a me formar, nós tivemos a notícia, né? Eu já namorava a minha esposa, né? Jordana Almada, e tivemos a notícia da gravidez dela. E eu falei assim, não, eu só caso depois que me formar. Então eu me formei no dia 9 de julho, casei no dia 10 de julho, né? Já formado. Inclusive, eu ouvi dizer que você não pode mais nem jogar na Mega Sena, porque você já gastou toda a sua sorte Não tem ao perigo de eu casar ganhar. com a nossa amiga Não Jordana. tem perigo de eu ganhar no jogo. E aí, foi exatamente essa história da advocacia. Na época, como foi uma surpresa, eu não fiz aquele negócio de fazer a OAB com 6 meses de antecedência, né? Nessa época tinha até a necessidade de mandar de Mandado de segurança. segurança, essa coisa toda. Então eu me formei sem a OAB, mas passei na primeira OAB que fiz, eu me formei em julho e eu já estava com a OAB no começo ali de dezembro, a prova foi mais ou menos nesse semestre. E aí comecei a advogar realmente por necessidade, porque o concurso público para mim era algo um pouco distante, né? Apesar de ser um investimento muito certo, eu sempre falo, estudou para o concurso, de um tempo você vai começar a passar. É assim a vida. Mas eu não tinha esse tempo para esperar. Por quê? Porque apesar de ter ali no começo uma ajuda do meu sogro, da minha sogra, né? Uma ajuda financeira, de morar num apartamento que era da minha mãe. Mas dentro de mim tem um ditado, Rafael, que é uma música do Luiz Gonzaga, diz assim: a esmola para um homem que é são, sabe disso? Ou mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? Uhum. Então, lógico que eu não estou falando aqui de esmola, mas é, para o meu tipo de caráter, né? Para o meu tipo de construção, até hoje agradeço muito essas ajudas, mas eu sabia, eu queria meio que não depender daquilo, né? Sem arrogância, sem nada, mas deixar cada um com as suas responsabilidades, eu sabia da minha. Então, quando eu me formei, aí a gente começou, mais ou menos com 4 amigos, fomos atrás de uma sala comercial, e aí essa primeira pessoa lá da sala comercial, a gente não tinha. Tava meio organizado para a gente alugar, e com carência e tudo, a sala dos meus sogros, né? E aí deu um problema lá depois e a gente não conseguiu concretizar isso. Tivemos que ir para buscar uma sala comercial, né? Fiquei, rapaz, e agora como é que eu vou atrás dessa sala? Uma vez eu passando ali na Barão de Aratanha, Uhum. saindo do Pão de Açúcar, tô olhando para um prédio que ficava próximo lá da minha sogra, e aí tem um cara saindo. Eu perguntei assim, meu amigo, tem alguma sala para alugar aqui? Tem, a minha. Você quer ver ela? Quero. Pois pronto, tá aqui. Fica aqui no outro quarteirão. Você pode ver ela, tem uns móveis lá e tudo. E aí depois você me disse se gostou. O cara me deu a chave da sala. Não perguntou minha identidade, nem nada. A gente trocou o telefone ali. Depois eu entrei na sala. A sala toda mobiliadazinha, Rafael. Computador com tudo e tal. E aí eu liguei pra esse cara. Falei, rapaz, eu vou querer a sala. Na segunda-feira, isso foi num sábado. Na segunda-feira, fui lá no escritório dele. Rapaz, eu vou querer alugar tua sala aqui, mas eu não tenho fiador, não tenho dinheiro para calção, nada. O que é que você é? Não, sou advogado e tudo, contei um pouco da minha vida. Então pronto, a sala eu vou lhe alugar com a carência ainda de um mês, você não vai pagar calção, não vai nada e tal. R$ 250 o aluguel, Hoje em dia não tem né? mais isso, não, viu? É difícil. E é Dr. Wilson, né? Um abraço também pro meu amigo aí, o Wilson, que estiver nos acompanhando. E aí ele me deu essa oportunidade. Rapaz, era de um jeito tão interessante, doutor Wilson, que eu tinha que ficar ligando para ele. Rapaz, ó, o aluguel, eu quero lhe pagar, quando é que você vem aqui e tudo e tal. Até faço o seguinte, doutor, me dê sua conta bancária, que aí eu deposito todo mês o aluguel. Começamos assim, tivemos reuniões, eu ainda lembro, e aqui a fala disso é para quem tá no começo da advocacia, tá? Eu já cheguei a me reunir, Rafael, eu e mais os 4 sócios, pra gente decidir a compra de uma cortina. Uma cortina que na época era R$ 150. Isso aí precisou de aprovação, né, em ata de reunião. Eu frequentava mais o escritório, então era um escritório que ficava na parte, como é que se diz? Na parte do lado do sol, né? Como a gente diz aqui no Ceará. Então o sol ficava todo no meu rosto a tarde toda, né? Praticamente o dia todo. E eu, rapaz, olha, é preciso dessa.
Até hoje tem uma Pantera lá no meu escritório, que foi outra reunião pra gente comprar aquela Pantera. Foi R$ 98. Aí foi outra reunião pra explicar. Pessoal, a pessoa chega aqui no escritório, tem uma obra de arte, aí a pessoa já vê diferente e tal. Pá, isso é frescura tua, Franco, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Mas eu que tava lá no dia a dia, né? Eu que atendi o cliente, eu sabia e tal. Mas tivemos essa reunião e todos esses sócios ótimos, todos muito bem hoje em dia. Inclusive, para tu ter uma ideia, o meu sócio, que é até hoje, do Dr. Marcos Sobreira, para ele entrar no escritório, sabe que foi a participação dele para ele entrar no escritório? Um Hum, computador parcelado em 10 vezes. Então uhum. foi o capital para ele entrar, Investido. investido, para ele ser sócio nominal, de cota, de tudo, Um tudo no dos escritório melhores foi esse. investimentos que ele já fez na vida. Com certeza. Então, assim, passei por essa fase, né? E, e comecei a ir caminhando na advocacia, primeiro ali atendendo tudo, depois fui puxado ali pelo direito do trabalho e na advocacia eu realmente consegui me realizar, eu sou realizado até hoje em defender a causa do outro, né? Costumo dizer na advocacia, para mim, ela é traduzida naquela canção Disparada do Geraldo Vandré, que tem um verso que ele fala assim: a morte, o destino, tudo estava fora de lugar e eu vivo para consertar. Captou Sim, essa parte? sim. A morte, o destino, tudo estava fora de lugar e eu vivo para consertar. Então é mais ou menos o que é a advocacia para mim. A pessoa chega no seu escritório, tá tudo fora de lugar. Ou alguém não pagou o que devia pagar, ou alguém morreu numa hora não muito apropriada, ou alguém isso e tal. E a gente vai ali consertando. Queria saber, saindo um pouquinho do direito, já já a gente volta mais para sua carreira. Qual a relação do Frank Almada com a música? Rapaz, é uma relação antiga, né? Até hoje tô penando, né, nela. Mas é uma relação muito boa, assim. Eu me, a música, eu acho que ela foi plantada em mim muito cedo, sabe, Rafael? A música eu lembro que eu sentava com a minha mãe, deitava com ela, e a gente ouvia Chico Buarque, mas ouvindo e entendendo o porquê das letras de Chico Buarque, Interpretando. interpretando, né? Minha mãe, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Tem 3 formações, formada em Direito, em Biologia, em Serviço Social. E ela vinha conversando comigo sobre essas músicas, falando muito do tempo da ditadura, né? Então, então tem essa influência. E por outro lado, e aí por isso que eu acho muito interessante. Por outro lado, a influência do meu pai, que já é uma pegada mais eh, pecuária, uma pegada mais de agricultura. Então ali eu sou um cara que escuto Chico Buarque, Geraldo Vandré, enfim, Alceu Valença, tudo. E escuto Milionários é Rico, e escuto Tonico Tinoco, e escuto toda essa influência também sertaneja, né? E eu vejo que isso facilita para mim hoje, né? Na hora de contar as coisas, de contextualizar. Tem músicas belíssimas, né? Por exemplo, o Fagner, que ele descreve ali uma relação sexual da maneira assim tão profunda e bela como a música, né? Quem dera ser um peixe, né? Para o seu límpido aquário, mergulhar e tal. E tem ocasiões em que você tem que descrever, né? De uma outra maneira e tal. Então, a partir disso, me deu a vontade de tocar alguns instrumentos, né? Musicais. Comecei pelo pandeiro, né? E agora violão. Minha mãe me deu uma sanfona de presente, mas essa eu não comecei ainda. E depois, agora, já depois de casado e tudo, eu participei de uma banda com outros 3 amigos, né? A banda informalmente chamava de Dó de Ouvir, mas, mas formalmente era Terceiro Expediente, né? Porque era exatamente um encontro de um advogado muito ocupado, que era eu, mas talvez eu era o menos ocupado de todos. 2 dentistas e um médico. Então ficou o Terceiro Expediente. E, e aí tivemos o sucesso, né? Sabe que o sucesso ele ocasiona também, né? O desfazimento das bandas, intrigas e tudo e Normal. tal. É normal, né? Então, um abraço para meus amigos aí. Quero dizer que quero muito bem todos eles. Isso aí, meu amigo. Voltando agora um pouquinho, tem dois pontos que eu queria tocar contigo. Primeiro,
Vou falar desse primeiro e na sequência eu falo do outro. Mas o Franco é exemplo para mim do grande advogado, daquele advogado que é raro, mas ele consegue ser um bom captador de clientes, ele consegue ser um bom audiencista, ele consegue fazer uma boa petição, ele consegue fazer uma boa sustentação oral, ele consegue, além da parte jurídica, fazer a parte de gestão. Eu queria falar um pouquinho sobre gestão de escritório. Você, para mim, é uma das referências. Nos últimos anos, o passinho que eu tenho dado, que eu tenho conseguido evoluir muito através das nossas conversas. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é que tu acha que é diferencial, o que é que as pessoas hoje não estão fazendo nos seus escritórios, por que demoram tanto a dar aquela virada de chave, né? A advocacia, eu sempre digo, os 3 primeiros anos ali é de sobrevivência, depois disso que você vai começar a melhorar. E muita gente hoje está com 5 anos, por exemplo, não sabe quanto é que entra por mês no escritório, não sabe quanto é que gasta por mês no escritório. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quais pontos foram importantes para tu mudar a tua mentalidade com relação à gestão de escritório. Rafael, é interessante, né? Às vezes as pessoas pensam que é um dom e tal. Eu tenho muita dificuldade de ser gestor, até hoje, certo? Talvez, e eu vou falar aqui abertamente para você, talvez a parte que eu gosto menos do escritório é da gestão. E tenho amigos, por exemplo, falando de novo dele, o Roniel Feitosa, que adora ser gestor, é um Rei da ótimo gestão. rei da gestão e ele gosta disso. Agora, eu gosto muito do operacional, né? Então eu gosto de fazer a petição, em caso complexo, de pesquisar a jurisprudência. Eu gosto da audiência. Chega um momento em que você, com todo respeito a todo cliente, né? Mas você percebe que, primeiro, você não dá conta de fazer tudo e você tem que selecionar um pouco ali as audiências que você vai fazer, as sustentações e tudo. Então, assim, onde foi que a gestão entrou de fato para mim, né? Quando o meu sócio entrou para a política e ele fazia muito bem essa parte mais de gestão do que eu, de controlar financeiro, essa coisa toda, aí eu tive que me sobrecarregar nisso. E aí eu procurei o que eu procuro até hoje quando eu não sei fazer algo, é conhecimento. Então eu participei de um curso sobre business, né? Sobre gestão, onde nesse curso estava, não era focado em advocacia. Eu acho que o grande ganho que eu tive nesse curso foi isso, porque tinha outras áreas. E aí nesse curso o cara perguntou assim, olha, quem aqui tem empresa? Aí levantou a mão. Quem aqui vive da empresa? Levantou a mão. Quem aqui quer continuar vivendo da empresa, ganhando dinheiro com a empresa? Levantou a mão, todo mundo. Certo. Então vocês disseram que vivem da empresa, que querem continuar, que querem sustentar a casa de vocês da empresa. Quem aqui leu um livro, e a gente trouxe uns livros aqui, não vamos falar agora, mas já já vamos falar sobre eles. Quem aqui leu um livro sobre gestão nos últimos 6 meses? Rapaz, todo mundo ficou. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento vai ficar impactado. Essa tua passagem foi uma virada de chave para mim. Quando a gente teve essa conversa e tu falou essa passagem, foi uma virada de chave para mim. Como é que eu quero melhorar a gestão? Como é que eu quero ter uma boa gestão? Como é que eu quero ter o controle do meu negócio? E eu não estudo para isso. E eu não li um livro para isso, eu não fiz um curso para isso. Como é que eu vou evoluir nisso se eu estou estático, só vendo o dia passar, as coisas acontecerem? Então, essa passagem eu acho extremamente importante. Eu estou fazendo questão aqui de frisar, porque foi uma virada de chave para mim. Pois é. E aí, a partir dessa passagem, eu vi que algo que fazia sentido para mim, que eu já aplicava no operacional, né? Por que que eu era bom em audiência? Porque eu sabia o começo, meio e fim da audiência, porque eu fiz curso, fiz pós-graduação, porque eu me aprofundei nisso. Por que que eu era bom em petição? Enfim, porque eu buscava conhecimento. E aí eu comecei a buscar o conhecimento sobre gestão. E aí caiu, né, tanto essa chave de gestão, mas como outras também que nós vamos conversar em outro momento. Como é que eu quero ser um pai se eu nunca li um livro, um bom pai se eu nunca li um livro sobre paternidade, sobre criação, um bom marido se eu não entendo sobre relacionamentos e tal. Então a gestão veio nisso. E eu tô sempre aprendendo na gestão. A gestão, Rafael, eu acho que é muito tentativa e erro também, né? Hoje o conselho que eu dou, estava até falando com uma advogada amiga minha hoje, né? Eu vi ela colocando lá
que vai contratar um estagiário e tal, abrindo uma vaga para estagiário. Eu perguntei, tu precisa de estagiário ou precisa de advogado? Eu disse, não, precisa de advogado. Então contrata um advogado. Porque às vezes o tempo que você vai, que é natural, para treinar um estagiário, tudo, vai te sugar mais tempo do que tu contratar um advogado que já vai conseguir partir de um certo ponto que o estagiário não vai conseguir partir. Porque é muito investido, né, essa questão. Você começa um pouco, eu tô falando por mim também, tá? Eu fiz isso. Você começa a progredir um pouco, a primeira coisa que você vai é contratar um estagiário. É o pontapé inicial da É o pontapé evolução. aí depois você contrata, aí depois você vai contratar um advogado. Hoje, se eu pudesse dar o conselho, seria o contrário. Começou a crescer um pouco, contrata logo um advogado. Na verdade, pela lógica, o estagiário é para entrar no teu escritório quando tiver vários advogados que possam, né, auxiliar no crescimento dele. Então, às vezes a gente olha só o valor X do que é contratar um advogado, o valor X que é contratar um estagiário e faz uma conta que pensa, né, erroneamente que naquele momento ali você tá faz mais sentido o estagiário. E aí a gestão é também uma questão de você trabalhar sua vaidade. Por quê? Principalmente uma pessoa que tem um perfil sem falsa modéstia, multifuncional como eu tenho, né? Então eu já perdi muita gente, Rafael, porque quis medir a capacidade de um peixe pelo tanto que ele voa, né? E aí é uma injustiça muito grande, né? Porque tem pessoas, hoje eu tenho isso claro. Perdi bons advogados que eram para estar dentro do escritório, porque eu queria que eles estivessem dentro do escritório e fora do escritório também fazendo audiência. E aí você mata o cara quando você faz isso. Perdi também, pelo contrário, gente boa de audiência que eu queria que estivesse peticionando, e você mata o cara por causa disso. Mas tudo é uma vaidade. Ora, se eu faço isso tudo bem, por que que outra pessoa não vai fazer? E aí, a primeira coisa, será que eu faço isso tudo bem mesmo? Né? Primeira reflexão. Segunda, você, como gestor, tem que contratar pessoas melhores do que você. Pessoas que vão te dar as respostas e não pessoas que vão depender sempre das suas respostas. Claro que a orientação, a estratégia, né, é importante. Agora, você ter pessoas melhores do que você, eu acho que é fenomenal. Esse primeiro ponto aqui está me fazendo refletir nesse momento. Ia contratar um estagiário? Não, é sobre... Não, na verdade é o seguinte, é muito interessante isso que tu falaste de a gente fazer bem diversas atividades. Eu também me considero parecido com você nesse aspecto. Acho que eu tenho um perfil multifuncional e a gente acaba exigindo que as pessoas que trabalham pra gente tenham esse mesmo perfil multifuncional. E às vezes não tem. Então, o que isso está me ajudando é porque eu sou uma pessoa que tenho também uma característica parecida com você de ser multifuncional. Me considero que eu faço bem todas as atividades inerentes à advocacia, peticiono bem, faço boas audiências, boa sustentação oral. E às vezes a gente quer que a pessoa que a gente contrata faça também essa mesma coisa. Eu não tinha parado para pensar sobre esse lado. De repente, deixar aquela pessoa focada no que ela é boa e entender que ela vai ter limitações, que ela não vai ser tão boa quanto você em outros aspectos. E isso eu acho que está gerando aqui também uma virada de E chave. vai ser melhor do que você em outros também. Entendeu? Exatamente. E é essencial essa questão da gente buscar alguém melhor, né? Porque nós também temos muito essa vaidade na advocacia de se comparar muito e de repente fazer uma competição interna com alguém que não é para estar competindo, né? É alguém que você quer mesmo que seja melhor do que você, porque enfim, se ela for boa, o seu escritório é quem vai ganhar com isso. Aí, outro ponto que eu queria destacar contigo é do ponto de vista do controle emocional, já fiz audiência, já assisti a audiência do Franco, já fiz audiência contra o Franco, e é um dos caras que que eu acho que tem mais habilidade na gestão das emoções, na gestão emocional. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua característica e como tu fez para adquirir conhecimento nessa área, como tu fez para saber lidar tão bem com situações às vezes estressantes do dia a dia de uma sala de audiência e não só, até mesmo na OAB a gente já teve juntos e a gente já passou por situações ali estressantes e tu é um cara que tem uma habilidade que é um grande diferencial. Eu sempre dizia, antes da gente ser mais próximo, eu dizia, rapaz, eu quero ser igual
aquele Franca Almada, porque o cara é um gelo ali, a outra parte tá estressada e ele tá ali na dele, tranquilo. O cara foi ignorante, ele assimilou aqui, soltou bem tranquilamente. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão da inteligência emocional, né? É algo assim que. Obrigado. Bom, essa questão, Rafa, da inteligência emocional é algo, assim, para mim, e num primeiro momento, ela vem de alguns conhecimentos fora do direito, né? Eu não vou dizer aqui, olha, eu me treinei para ser inteligente emocionalmente, etc e tal, mas algo que eu sempre tive curiosidade, Rafael, é sobre o comportamento humano, sabe? Então, na faculdade, eu já li, eu costumo até dizer até hoje, eu disse, rapaz, eu acho que se eu não fosse advogado, isso ainda pode se realizar. Eu seria publicitário. Gosto muito de ver a questão de propagandas, sabe? Às vezes eu pego os vídeos assim, as propagandas que deram certo e As mensagens tal, né? subliminares. Onde é que veio e tal. Na faculdade eu já li aquele Corpo Fala, né? Um best-seller. E, e, e aí aquilo ali me chamava muita atenção, como você se portar, a mensagem não verbal que está passando e tudo mais. Agora, talvez essa questão emocional, ela vem um pouco de como foi a construção na própria faculdade, né? Como eu te disse, de ter que trabalhar com vítimas, né? E de ter que se controlar e de ter que dar uma informação. E aquilo ali a gente vai exercitando no dia a dia. Eu acho que primeiro foi algo um pouco natural e depois foi algo que eu fui pesquisando também e aprendendo e através do autoconhecimento, né? Então, essa ferramenta do autoconhecimento, você entender o que é que lhe desperta um gatilho, né? O que é que lhe desperta um sequestro emocional, como a gente chama, o que é esse tal de sequestro emocional. Você pensar, tem coisa mais irracional do que uma pessoa matar outra numa briga de trânsito. É alguém que racionaliza isso, não tem, a conta não fecha, né? Se você pegar o que a pessoa vai gastar com advogado, vai gastar com isso, com aquilo, às vezes porque não quer esperar um sinal, às vezes porque levou uma cortada. Então, isso tudo foi me trazendo curiosidades. Por que que a pessoa agiu dessa maneira, né? Qual foi aquele gatilho que despertou? E aí eu fui cada vez mais reconhecendo o que despertava em mim esse tal do gatilho emocional, esse tal desses gatilhos, essas emoções todas. E a audiência, o processo em si, mas a sala de audiência, ela é um misto de emoções que você sente, né? Então, realmente foi algo que eu tentei ao máximo, né? Essa relação, manter uma boa relação com os juízes. Às vezes a gente tem que respirar um pouco, né? Mas às vezes a gente também tem que se impor um pouco, né? Então, um pouco, às vezes até muito. E trabalhar esse equilíbrio. Eu hoje, Rafael, eu vejo assim, consigo reconhecer algumas coisas que eu acho que teve um tempo, sendo também bem sincero, que era importante para mim não só ganhar uma discussão, mas prevalecer nessa discussão. Então, às vezes, quando a gente quer prevalecer, aí a gente se perde. Então, hoje eu reconheço muito isso, né? Eu já ganhei, não precisa eu dizer que ganhei para a pessoa. Não precisa eu prevalecer. Mas, aí vai a questão de maturidade também. Eu já passei por isso, já passei por uma situação, por exemplo, de estar na sala de audiência e a juíza falava assim, olha, eu quero que as partes, as testemunhas, guardem os celulares. E eu falo assim, excelência, mas por quê? Eu queria saber Não, porque eu quero evitar a comunicação aqui dos advogados com as testemunhas. Excelência, então se a intenção é essa, eu peço que a senhora guarde o celular das testemunhas. Porque o meu é meu instrumento de trabalho. E aí eu não vou permitir que guarde, ou então até permito com a presença aqui da OAB e tal. Aí ela falou assim, não, doutor, realmente você tem razão, nunca tinha pensado nisso. Vou guardar só o celular da testemunha. Eu poderia ter parado por aí, né? Exerci o controle emocional e tudo. Saiu por Saí por cima, cima, ela acatou, acatou. decisão e tal. Mas aí o que foi que eu fiz? Excelência, agora eu quero que a senhora registre tudo em ata.
como assim? Registre tudo em ata, o que aconteceu aqui, que a senhora pediu meu celular, etc e tal, 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 tal. Tava fazendo errado? Não. Porque era a obrigação dela realmente registrar em ata. Mas hoje eu já não faria. Por quê? Porque eu acredito que você não precisa prevalecer. Então, às vezes, essa questão de prevalecer e a maturidade. Mas eu gosto muito do tema, Rafael. Inclusive, poucos sabem, mas eu sou analista de perfil comportamental, né? Uhum. E estudo muito sobre isso e realmente é algo que eu vejo que é um grande diferencial na advocacia, não só na advocacia, mas em qualquer tipo de relacionamento. Então, basicamente, tu tá me dizendo que tu fez cursos e leu bastante sobre essas temáticas para adquirir conhecimento também nessa seara, assim como foi na gestão. Exatamente. Então, deságua mais uma vez no estudo, na dedicação, no conhecimento que a gente vai atrás. Isso. Lógico que a gente, ali, às vezes, a gente naturalmente tem assuntos que nos interessam e que a gente consegue. Tem gente que tem mais facilidade de estudar inglês e já sai falando, né? Com música, a mesma coisa, mas tudo é treinável. Eu sei que poderia falar aqui uma coisa mais bonita, né? Um dom, Deus olhou para mim e fez assim e tal, mas também não deixa de ser, né? Mas o que eu quero deixar a mensagem é que tudo é treinável, realmente. Beleza. Aqui numa parte mais descontraída, eu queria que tu tentasse buscar aí na memória um fato curioso, ou engraçado, ou mesmo tenso que tenha ocorrido durante uma audiência. Tem alguma história que aconteceu, alguma coisa assim? Rapaz, várias histórias mesmo. Pra ter ideia, eu já tive cliente que entrou em trabalho de parto no meio de uma audiência, Eita, né? rapaz. Eu já tive de estar ali sendo bem insistente com o preposto, né? Colhendo ali, tentando a confissão e o cara passar mal e infartar em audiência e ser chamado à ambulância e tudo mais. Então já tive de juiz também se exaltar e dizer que ia chamar o segurança. Já tive de juízas chorar e se emocionar com o acordo que estava sendo feito, construído, de juíza descer e falar com a parte lá no carro, porque a pessoa estava em câncer terminal, não conseguia subir ao fórum, e a gente sensibilizar a magistrada nesse sentido, né? Imagina uma juíza descer ali, pegar o Aham. elevador e ir ali andar um quarteirão e Uhum. fazer a audiência ali. Já tive do juiz marcar uma audiência na casa da testemunha. Não sei se eu acho que isso Essa eu é não sabia inédito, ainda né? não. Então, a testemunha não comparecia, não comparecia, não comparecia. E aí depois peticionou através dos advogados dizendo que ela estava grávida e não poder se locomover. E o juiz marcou a audiência na casa dela. E aí foi eu, o chefe de audiência, o juiz, outro advogado, sentamos na sala da casa da testemunha e fizemos a audiência lá. Então isso, vou até produzir um conteúdo sobre isso esses dias. O famoso acesso à justiça, viu? Mas eu nunca vi ninguém contar uma história dessa. Então assim, é muita coisa em audiência. Uma que assim, sempre me chama a atenção, Rafael, e aí não é nem na área trabalhista, foi uma das audiências, porque essa audiência, para mim, ela dá uma, digamos assim, um aspecto muito importante do advogado ser atento aos detalhes. Né? Eu acho que você já percebeu que eu sou meio Deixa detalhista, eu né? adivinhar. É uma audiência de direito de família. É isso, exatamente. Você é muito detalhista. Então, lá o juiz estava falando que ele chegou, né, no processo, e aí ele olhava para o processo para saber qual era o nome do meu cliente e falava naturalmente com a outra parte. Só, olha, Dona Maria e tal, 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 e com o meu cliente aquilo ali me chamou muita atenção. No final da audiência eu perguntei se a Dona Maria conhecia o juiz. Ele falou assim, conhece, doutor. Ela não disse que vai ganhar a causa porque ele conhece ela. Como é? Repetir essa parte aqui, ficou meio... E aí eu perguntei se a Dona Maria conhecia o juiz. Conhece, doutor. Ela não disse que vai ganhar porque o juiz conhece ela. Aí, tá certo, o que é que eu vou fazer agora? Fiz uma sessão de suspeição. E o meu cliente falou, ela disse que o juiz conhece ela, desde que ela andava de calcinha no interior e tal, tal, tal. Quando chegou lá no outro dia, eu não só protocolei, mas fui falar com o juiz. E aí chegou e o juiz me recebeu. Eu disse, doutor, você entra com a suspeição dessa, só vai se queimar aqui e tal. Eu disse, não, doutor, eu entrei com essa suspeição para preservar a sua honra, para preservar a sua imagem. Eu sei que você é um juiz trabalhador.
Sabe qual o maior motivo de eu estar aqui? É preservar a sua imagem. E sabe qual a maior prova disso? Qual é, doutor? Que eu não botei no processo o que a dona Maria falou. E o que foi que ela falou? Que ela lhe conhece desde que ela andava de calcinha no meio da rua. Rapaz, o juiz abriu uma gargalhada lá. Rapaz, isso é coisa da Maria mesmo, então. E aí, ele disse, deu um despacho, né? Marcou até uma audiência, dizendo que não era suspeito, mas ia se dar para suspeito. E aí, vários insights, né, disso. Como você abordar, como você pode ser sincero, ter essa conversa sincera, Rafael. Eu tô falando aqui, tu pensa um menino de 23 anos de idade, conversando com o juiz desse jeito, sentado aqui, olhando para ele e falando desse jeito com o juiz, né? Show de bola. Franco, o que é sucesso pro Franco Almada hoje? Rapaz, sucesso para mim é você ter fartura do que te importa. Então, sucesso para mim é isso. Você ter fartura do que te importa. Isso aí já é uma frase, hein? Ó, Isso. sucesso é Então, ter foi forte. fartura do que te importa. Então, assim, se o que você se importa, como eu, é estar com a sua família, estar bem com a sua esposa, estar bem com seus filhos, construir um legado, é você ter fartura disso. É você ter esse contato, trabalhar nesse sentido. É você poder ter a alegria de ter uma pessoa como você, né, falando aqui, olha, eu tenho um Franco como uma referência e a sinceridade nisso, é você ter amigos de verdade, né? Então a fartura é do que importa. Outras pessoas que se importam com dinheiro vão entender que o sucesso é ter muito dinheiro e tá tudo bem. Eu não vou regular aqui o que é o verdadeiro sucesso, né? Mas eu acho que o sucesso, você tá tendo fartura do que te importa, fartura do que te faz bem, então você tá sendo sucesso, tá tendo sucesso. E tem outra coisa, esse é um conceito que eu descobri um dia desse que eu parei para pensar. A gente fala de sucesso, que eu sou um cara bem sucedido, né, e tal. Você só vai saber se você é um cara bem sucedido mesmo, quando você olhar o seu sucessor. Ser bem sucedido pra gente, pra mim, por exemplo, que sou pai, é ser ultrapassado, digamos assim, pelos filhos, e essas pessoas serem pessoas boas. Então eu só vou saber se eu sou um cara bem sucedido na etimologia da palavra se os meus sucessores foram pessoas boas também. E o que eu sei que tu tem um Instagram específico, né, da família, para as viagens, o que as viagens representam para a família Almada, e conta um pouquinho de como foi a tua ida até a cidade de Almada, em Portugal. Pois é, nós temos um Instagram, né? Vou botar aqui porque a gente é um pouco mais reservado, né? O Instagram que a gente bota um pouquinho mais da intimidade, das viagens, etc. Talvez até depois abrir mais esse Instagram, não sei. Mas a gente deixa lá mais para registrar, né? Para ter aqueles momentos. E uma das viagens que nós fizemos, aí os meninos não foram, né? Fui eu, a Jordana e amigos. Foi para Portugal realizar um grande sonho de conhecer Almada, né? Almada para mim é um nome muito forte, né? Eu sou conhecido, é o Franco Almada, ou sou Almada no tribunal. E eu sempre fazia essa referência que vinha de Almada, etc. E a gente foi a Portugal. E assim, para você que vai à Europa, se você não conhece a Almada, realmente você nem conhece a Europa, nem diga que conhece a Europa. Então a gente foi a Almada, Rafael, e foi muito emocionante para mim, porque nós fizemos a travessia. A Almada, ela fica perto de Lisboa, separada ali pelo Rio Tejo, né? E nós fizemos a travessia de navio, um barco grande lá. E foi muito emocionante para mim, porque eu fiquei pensando assim, rapaz, quando tava voltando, né, principalmente, foi essa a visão que os meus antepassados tiveram quando saíram daqui para ganhar o mundo, etc e tal. E aí, eu sempre tinha a expectativa que eu ia chegar em Almada, e aí eu ia estar lá num bar, né, num restaurante, e aí eu ia me apresentar, olha, meu nome é Antônio Almada, e alguém ia me reconhecer e falar assim, Antônio, ele voltou, é ele, e tal, e as pessoas iam bater palma, né, e Almada ia ter uma música, todo mundo cantando, dançando e tudo e tal, e eu fui muito naquela expectativa, né, rapaz, vou chegar lá, vai ter um monte de Almada lá pra eu conhecer, a Almada disse tal. Aí eu cheguei num bar, no restaurante, de fato, né, e quando fui fazer isso, né, só olha, meu nome é, olha, que mostrei minha identidade, meu nome é Antônio Almada e tal.
Cara, tá certo. Antônio, tá certo. E os Almadas daqui? Não, não tem nenhum Almada aqui. Aí que eu fui me tocar que esse sobrenome não existe lá, né? Então esse sobrenome, as pessoas que vieram aqui, meu avô, Importaram, se inspiraram na Antônio cidade. Pessoa de Almada, né? Então as Sim. pessoas que vieram aqui pegaram esse sobrenome Almada fazendo referência à cidade. Mas lá tá as fotos, a prefeitura de Almada, tudo bacana lá. Show de bola. Franco, uma outra temática aqui que eu separei para a gente perguntar que curiosidades sobre Franco Almada, né? Que trabalhos Franco já exerceu fora da advocacia, antes de ser advogado? Por exemplo, parece que teve um trabalho aí com uns 14 anos. Como é que foi essa história aí? Foi até antes disso. Nós, naquela época, né, as pessoas falavam muito assim, eram muito ligados à beleza, essas coisas, né? E aí a gente foi convidado para ser modelo lá do lançamento da Riachuelo. E aí foi uma época bastante promissora. Fizemos esse primeiro desfile lá pela Riachuelo, estava inaugurando aqui no Iguatemi. E aí depois do desfile, tá, fui lá pegar o cachê. Aí a agência, não, esse cachê aqui fica pelas taxas, né? As primeiras taxas e tal. E ficou por isso mesmo. E foi essa minha breve passagem pelo mundo da moda, né? Ainda bem que não deu certo, porque poderia ter me desvirtuado, tirado da advocacia, um mundo um pouco mais. Te arranjou um bom casamento. É, talvez. E de profissional, foi só isso, fora do direito. E a minha vida realmente foi encaminhada toda dentro do meio jurídico, estagiando, como eu já falei. Legal, a gente tá com quanto tempo? Só pra gente ir monitorando aqui. Já, Nos livros, né? já estamos encaminhando então aqui já para quase o nosso finalzinho. E aí a gente separou alguns livros que foram importantes, né, na nossa trajetória para que a gente possa comentar sobre eles. E aí, Franco, a gente tem um livro em comum. Vamos começar falando sobre esse livro, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Esse livro, por um acaso, eu li por indicação do meu amigo Franco Almada. Falei o que é que tu acha desse livro, o que é que ele representou na tua vida. Cara, esse livro, acho que é o sonho de todo advogado, né? Fazer a arte o dobro na metade do tempo. Mas é um livro bem interessante, porque ele fala muito sobre gestão de tempo, de organização. Só dando um resumão dele aqui. Esse cara desenvolveu esse método para o FBI, porque ele descobriu que depois ele descobriu que. Ah, pra cá? Pra cá? Pronto, aqui. Câmera aqui. Ok. Esse cara desenvolveu esse método para o FBI porque ele descobriu que o FBI tinha todos os dados para evitar o atentado de 11 de 11 de setembro. setembro, né? E só que esses dados estavam desorganizados, estavam espalhados e tal, e ele fez esse método Scrum. É um método muito aplicado na informática, né, Rafael? Mas que tem várias adaptações aí. Fez muito sentido no meu escritório um tempo, e agora eu quero implementar novamente, vou reler esse livro, e a equipe toda tem que estar relendo também para fazer sentido, né? Então foi um livro que para mim ele ajudou na questão da gestão do escritório. Ele dá algumas dicas de ordem simples, que é muito simples de ser implementado, que você pode aplicar no dia a dia. Só para trazer um exemplo prático, tem uma empresa que eu sou sócio, a Tax Prático, a gente está desenvolvendo um projeto de expansão para o estado de Pernambuco, e dentro desse projeto está desenvolver alguns materiais. E durante 10 meses, a equipe tinha desenvolvido 35 materiais. E nós tínhamos a meta de chegar a 50 materiais para só então começar uma divulgação em massa lá. E eu resolvi aplicar metodologia lá com as duas pessoas, junto comigo, né, mais duas pessoas, que era para finalizar, né, esses 50 materiais que a gente tinha que escrever, estudar a legislação lá de Pernambuco e criar um material, um procedimento que ajuda no dia a dia de contadores e advogados. E aí, aplicando esse método, em 2 meses, nós saímos de 35 materiais, a meta era 50, certo? A gente saiu de 35, que foram necessários 10 meses. Em 2 meses, nós chegamos a 81.
Só organizando as informações, né? Só organizando as informações e conversando e classificando as tarefas, como eles sugerem, em simples, medianas, mais difíceis, e em cima disso trabalhando essa questão da gestão do tempo. E reuniões semanais de feedbacks. O ideal é que tenha até as diárias também. E, no meu caso, eu era o responsável por tirar os obstáculos, as barreiras. Ah, essa semana eu não consegui desenvolver porque eu estava respondendo as consultorias. Tudo bem, então próxima semana não vai ter nenhuma consultoria, nada vai chegar para você. Você vai ficar livre somente para escrever, para desenvolver esse material. Ah, eu tenho aqui 10 procedimentos, são simples, mas eu estou desenvolvendo um muito difícil. Eu termine esse muito difícil e vamos fazer agora só o simples. Porque a gente, nesse momento, a gente está querendo atingir a meta dos 50. Então, a metodologia que ele traz eu achei assim fantástica e eu vi funcionar na prática. Então, eu comecei a aplicar em todos os meus negócios. Então, é um livro que eu recomendo muito a leitura, porque ele cumpre o que ele promete, por mais impossível que pareça ser, né? A arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Falando ainda sobre gestão, Rafael, tem esse livro aqui, que eu não sei se você já leu, mas é um livro Ainda não. sensacional, tá? Também é sobre gestão, ele ensina a dar feedbacks para as pessoas, né? Então, a dar o reforço positivo, né? Existe um estudo que até os animais irracionais aprendem mais com reforço positivo do que com reforço negativo, com feedback positivo no caso, né? Então, deixa eu te perguntar aqui, rapidamente, né? Tá lá o advogado, fez a petição lá que o Rafael queria que ele fizesse. Qual o feedback que tu dá para ele? Olha, a equipe está muito satisfeita, o cliente, por você ter entregue a petição que ficou muito boa pela leitura que eu fiz. Ok. Esse é um feedback muito bom, mas na análise, na técnica que o livro utiliza, ele não classifica ele ainda como um feedback positivo. O que é que ele diz? Quando você dá um feedback para alguém, você tem que descrever exatamente o ato que a pessoa fez e descrever como você se sentiu quando ela fez isso. Então, por exemplo, no exemplo, né? Ó, fulano, a equipe ficou muito boa, ficou muito satisfeito, o cliente ficou satisfeito porque você fez a petição assim, 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 e tal, tal, tal. E eu, cara, eu senti uma confiança muito grande em ti. Eu fiquei alegre demais. Eu vi que realmente eu fiz a escolha certa e tal. Falar de como tu se sentiu também, né? Perfeito. Então, assim, sensacional esse feedback, preciso saber se estou indo bem. É mais ou menos uma conversa, ele é uma narrativazinha que o cara tá dentro de uma empresa e não recebe esses feedbacks. Aí chega lá um gerente para dar uma consultoria e explica como é que é essa questão de feedback. Tem mais alguma sugestão, só para eu ir pegando sobre o tema aqui? Sobre gestão de pessoas, né? Esse como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, ele é um livro bem interessante e ele retrata algumas situações que nós já conversamos aqui hoje. Por exemplo, essa questão do feedback, né? Ele fala um pouquinho sobre isso. Outra questão que você falou mais cedo aqui durante o nosso bate-papo foi a questão que envolve numa discussão, não tem necessidade de eu demonstrar que venci, de eu vencer e ainda querer demonstrar especificamente que Prevalecer. venci, de prevalecer, né? E ele também ensina. O que importa é o resultado. E a gente, às vezes, por vaidade, acaba deixando. Acaba querendo aparecer demais. E isso acaba prejudicando o meu resultado. Então, esse livro ele tem sido uma experiência muito interessante. Eu tenho adotado os princípios. Inclusive, ele recomenda que você leia 2 vezes cada capítulo antes de seguir para o próximo, que é para você ir implementando, colocando em prática no seu dia a dia. É um livro que eu tenho colocado em prática no meu dia a dia e os resultados têm sido assim fantásticos. Eu já li esse livro aqui mais ou menos umas 3 a 4 vezes. Eu tenho ele físico e tenho ele no Kindle, né? E às vezes a pessoa vê esse título aqui e pensa assim, como fazer amigo e influenciar pessoas. Eu não sei se tu tem essa sensação, mas como, rapaz, eu vou ser falso pra fazer Vou isso, né? Eu vou influenciar. ensinar tal. Mas o que ele fala que é fenomenal aqui nesse livro é uma coisa assim. Se você parar bem, toda pessoa tem um ponto que merece elogio. Então, quando você fala fazer amigos,
Não é eu chegar numa pessoa, elogiar ela de uma maneira falsa, de uma maneira de bajulação. Todo mundo sabe a diferença disso. É eu olhar, até tem uma passagem no livro, você deve lembrar que ele disse que era muito mal atendido por alguém lá que era tipo Correios da época, né? E ele falou assim, rapaz, o que é que eu posso falar verdadeiramente para essa pessoa que Sim, ela merece um elogio? Ele olhou o cara é grosseiro, olhou. Pô, o cabelo desse cara é bonito. Era verdade. grande, né, e tal. É. Rapaz, que cabeleira bonita, tal. Aí o cara parou e aí mudou com ele, né? Tem outra passagem que eu acho bem interessante, que é que ele fala também da questão de influência, né? Que ele diz, olha, se você tá com uma pessoa que era muito rigorosa e tal, às vezes assumir a culpa, pra pessoa ser rigorosa, ela tem que ser mansa com você, É, né? A parte lá é sensacional essa parte. do policial. Então, assim, é um livro para que você consiga olhar verdadeiramente as pessoas com outros olhos, com os olhos melhores, inclusive, né? Então, não é uma coisa para você ser ali um Maquiavel da É. vida, uma coisa programada. Aí eu vou sentar com esse cara com interesse de influenciar ele, com interesse de, de, de persuadir ele. Não, nada disso. É para você entender que o seu comportamento ele pode ser alterado por bem, né? E o legal é que ele vai estabelecendo vários princípios durante a leitura, né? Basicamente uma série de princípios, como por exemplo, sorrir, escutar, né? Entender melhor, deixar as pessoas se expressarem mais. E eu acho que ele tem um pouco de ligação também com esse outro livro que eu li, que eu acho essencial, As Cinco Linguagens do Amor. Inclusive, indicação do meu amigo Franco Almada, mais uma. Li por indicação dele. É um livro também que modificou bastante a minha forma de lidar com as pessoas, porque embora a gente aplique eventualmente relacionamento, não é só no relacionamento amoroso que isso aqui serve. Você falou, por exemplo, aí da necessidade de um elogio, alguma coisa, isso nada mais é do que uma das linguagens do amor, que é as palavras de afirmação. As pessoas, muitas delas, transmitem e recebem amor dessa forma, e isso é importante. Esse livro aqui, Rafael, foi uma grande virada de chave para mim. Inclusive, estou precisando reler ele agora. E, e é um livro assim fenomenal. Você consegue aplicar ele dentro do seu escritório, consegue aplicar ele em relações interpessoais. Existem variações dele, então, para quem tem filhos, existem as 5 linguagens do amor para crianças, que eu já li. Existem as 5 linguagens do amor para adolescente, que eu já li também, que ele vai adaptando ali mais ou menos o linguajar, né? Pegando também, falando de influência também, né? Entrando um pouco aqui, a gente tem a inteligência emocional. Esse livro aqui, eu aconselho você não começar por ele, tá? Fazer uma propaganda aqui do nosso quase conterrâneo, Paulo Conterrâneo, Vieiro, né? O Paulo Vieira, eu acho que ele é carioca, mas carioca, é mas foi praticamente cearense, criado né? aqui, ó. Eu começaria por algo assim, um pouco mais, menos denso, entendeu? Porque aqui realmente é o pai da inteligência emocional, o Daniel Goleman, né? Mas realmente isso aqui é uma pesquisa mesmo de doutorado, né? Então é uma leitura um pouco mais densa para quem não está habituado. E pegando esse gancho aqui de inteligência emocional, de persuasão, que vai ser mais ou menos o tema desse seu outro, tem As Armas da Persuasão, livro espetacular. Eu li a primeira versão e estou lendo essa aqui, onde ele fala um pouco mais atualizado, né? Isso aqui também, mais uma vez, não é para você, meu Deus, as armas da persuasão, eu vou Sim. conversar com o Franco agora, ele tá aplicando uma técnica de persuasão em mim, não tá, e tal. Não é para você pensar desse jeito. Ele explica aqui, também através de pesquisas, como alguns gatilhos mentais têm influência na gente e podem alterar o nosso poder de decisão. Então, os gatilhos mentais, por exemplo, o gatilho da autoridade, o gatilho da aprovação social, o gatilho da reciprocidade. É um livro, assim, fenomenal para que você não se influencie por esses gatilhos, para que você consiga entender quando é que está sendo aplicado. Por exemplo, gatilho da autoridade. Se você ou eu, nós chegarmos em outro canto, descemos ali do aeroporto, tiver um cara com um boné, uma farda, que a gente identifique que ele é um policial, e ele fizer assim, Você só vai seguir. você só vai seguir.
Você não vai perguntar, não vai questionar, será que esse cara tá me dando uma informação correta mesmo ou não e tal? Porque ele utilizou, pela forma dele se vestir e tudo, ele utilizou um gatilho em você da autoridade. Aí, meu amigo, se você pegar isso e entender o desdobramento disso na advocacia, o desdobramento disso na sala de audiência, você conseguir entender por que que o seu cliente às vezes vai mais no que o juiz fala do que no que você fala, aí você já está em outro patamar da advocacia, né? Perfeito. Para finalizar aqui as minhas indicações, esse livro foi um dos livros que modificou. Foi um ponto de virada também de chave para mim. O E, Segredo das Apresentações Poderosas você do falou Bert Chic. você falou das que eu lhe indiquei, esse aí você me indicou e eu comprei, viu? Ah, show de bola. Já começou a Já. leitura? Esse livro aqui, ele foi uma virada de chave para mim, porque eu comecei a ministrar aulas, né, como professor, principalmente em especializações, ministrar algumas palestras, alguns cursos, e ele vai te falar basicamente que a todo momento nós estamos nos apresentando. Nesse momento eu estou me apresentando, você se apresentou muito bem, por sinal. E aí ele vai te dar dicas úteis do dia a dia, ele vai colocar ali uma sequência que você vai aplicando e a todo momento você vai estar evoluindo, né? Eu digo sempre, nós conseguimos conquistar autoridade nas nossas áreas de atuação ou escrevendo ou falando. Para quem está iniciando principalmente, o principal é falando. Então, esse livro vai te ensinar a falar com autoridade sobre o tema ou a área que você quer e deseja se especializar. E finalizando aqui os meus, Rafael, tem esse livro aqui que eu acho obrigatório para quem entende o sucesso como o sucesso financeiro, tá? Então, se você tá aí, advogado, advogada ou qualquer outra profissão, achando que merece ganhar mais, merece aumentar sua renda, aqui não é nada milagroso não, tá? Mas foi uma virada de chave para mim. Aqui é uma entrevista do Napoleon Hill com, à época, um dos caras com mais sucesso financeiro na época, que é o Andrew Carnegie, né? Carnegie mesmo, né? Isso. E aí ele explica, ele dá um método, né? Do que ele fez. Então você vai ter acesso a uma entrevista com um dos caras que, na época dele, Era foram fora do mais tempo. destacados do mundo, né? Então é um livro sensacional, uma leitura obrigatória que eu penso para você que é advogado e advogada. E finalizando aqui, e aqui a gente poderia fazer um podcast e talvez a gente faça uma só de livros, resumindo um pouco mais eles e Legal. explicando mais as ideias, né? Mas esse livro aqui, já leu esse? Esse livro, não. Eu li o outro dele, eu usei muito na minha dissertação do mestrado. Pois é, o Harari, né? Esse é um livro aqui para Inclusive, eu você, sigo ele nas redes sociais. para você entender da história da humanidade, né? Saber como foi que o homem chegou até aqui. E ele vai te dar um suporte, Rafael, que eu acho interessante para você conversar sobre tudo. Então, você tendo essa leitura, acesso a essa informação, você consegue chegar numa roda e conversar sobre qualquer tipo de assunto, porque tudo vai envolver ali a humanidade num certo tempo, tudo vai envolver ali um conceito, o dinheiro, como é que foi formado esse tal desse dinheiro, por que que deu tão certo essa questão do dinheiro, como é que foi essa questão das invasões, do domínio de um povo sobre o outro, questão de evolução, como é que a gente está, como é que a gente chegou onde a gente chegou, né, no ponto de vista de humanidade. Então, é uma indicação bem forte que eu deixo. Meu amigo, estamos chegando ao final aqui do nosso Episódio 0. episódio 0, né? Esse episódio aqui está sendo gravado exatamente no dia 13 de março de 2023, tá? E como falei para vocês, se vocês estiverem assistindo esse episódio, é porque de alguma forma deu certo o nosso planejamento aqui do podcast. Batemos as primeiras metas. 50 inscritos no YouTube, tem que ter, pelo menos. Depois do segundo episódio com convidadas, né? Perfeito. E aí, Franco, pra gente finalizar, a gente não combinou nada sobre isso, mas eu acho que seria uma forma interessante da gente finalizar. Eu queria escutar uma filosofia de vida do Franco, uma filosofia que ele segue, que ele acha importante, que queira compartilhar com os nossos ouvintes. Bom, o que eu sigo assim como filosofia é uma tríade, digamos assim, né?
caráter, conhecimento e coragem. Eu acho que caráter, que eu falo, é você ser aquela pessoa que quem está conversando com você sabe que é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que vai agir de boa fé. Não precisa ser aquela pessoa que vai agradar todo mundo, aquele super simpático. Não, mas a pessoa que você está diante dela e sabe que é uma pessoa bem interessada. Conhecimento é o que todos nós temos que ter, particularmente o advogado tem que ter na lida diária dele, mas em cada sua profissão, né? E ter conhecimento do que está fazendo. E a coragem é fazer o que tem que ser feito. Costumo dizer que o advogado que ele tenha conhecimento, tenha coragem, mas não tenha caráter, ele vai dar problema pro cliente dele, ele vai enrolar o cliente, ele não vai ser bem visto no fórum, ele vai ser um mau caráter com coragem, com conhecimento, vai fazer muita coisa errada. O advogado que ele tenha caráter, tenha coragem, mas não tenha conhecimento, vai ser meio que aquele advogado brigão, né? Ele vai saber que ele vai ser uma pessoa bem intencionada, vai ter a coragem de agir, mas não vai saber exatamente ali na lei, onde foi o atropelo processual, o que é que tinha que fazer naquela audiência. E o advogado que tenha caráter, tenha conhecimento, mas não tenha coragem, vai ser a pessoa frustrada. Ela vai saber que teve um direito infringido, vai ter uma boa reputação, mas não vai conseguir agir, não vai conseguir agir, às vezes como a gente tem que agir, sem temer desagradar qualquer autoridade. Então essa é a grande filosofia de vida, assim, para mim, o caráter, o conhecimento e a coragem. E aí eu pergunto para você, também, né, sem muito ensaio, mas também uma filosofia de vida, tá? E algo que, se você pudesse constar lá no PJE, todos os advogados, para todos os advogados terem acesso, qual seria a frase do Rafael? Não pense em dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu vejo muitas pessoas frustradas ainda com a advocacia porque acabam colocando o dinheiro na frente. E aí, não tive resultado no primeiro ano, não tive resultado no segundo e acabo se frustrando e saindo da profissão. Porque a gente vive numa sociedade muito acelerada que não tem paciência. Eu digo sempre, quando você bota energia em alguma coisa, sem pensar no financeiro, mas outros tipos de retorno, quando você protocola uma ação buscando os direitos daquele cliente que foi lesado, que está desamparado e que vê em você, advogado, a única arma que ele tem para lutar pela justiça. E quando você foca em trazer para aquele cliente a sua dignidade de volta, isso é que vai lhe recompensar. Então, no caminho, você trata bem aquele cliente, você dá os feedbacks para ele quando ele tá te aperreando no sábado, domingo. Claro que você vai dizer, né? Na segunda-feira eu te respondo. Mas você busca dar dignidade para aquele cliente. E aí o dinheiro vem como uma consequência. Aquele cliente bem tratado, ele vai te gerar outras indicações. De repente, aquela causa pequena vai te trazer uma causa maior, porque você tratou com dignidade, porque você não focou no dinheiro, porque o dinheiro foi consequência daquilo que você fez. Então, as pessoas esquecem muito essa filosofia e eu acho ela essencial do ponto de vista profissional. Por isso que eu replico por onde eu passo e é a que eu deixo hoje aqui para os nossos ouvintes. Até complementa, né? Caráter, conhecimento, coragem. Dinheiro é consequência. Perfeito. Meu amigo, prazerzão estar com você. Iniciar com você esse projeto, tá? Para mim é uma felicidade muito grande, já lhe disse isso. Tô com muita expectativa boa, né? E a gente tá com convidadas aí que com certeza, se esse programa tá passando, vocês já assistiram algumas e outros convidados e convidadas que vão ser sensacionais. Alegria demais estar gravando esse podcast. Deixar um abraço aqui para todos os que nos assistiram até o momento. Se inscreve, divulga. Aqui você vai ter sempre isso. Papo sincero, papo honesto, papo de quem já passou pelo caminho, que está passando por outros caminhos. Que nossa intenção, a minha intenção, não é dar conselho moral para ninguém, mas contar um pouco e, mais do que isso, saber um pouco da experiência das pessoas. O que a gente quer aqui, o que eu quero aqui é ser um pouco do seu ouvido, você saber, principalmente advogada, saber
um pouco de experiências que podem mudar a tua trajetória. Quem ainda não segue, quer seguir o Franco Almada nas redes sociais? @Franco Almada Azevedo. A gente já falou, né? E eu, @RafaelHD Salles. Segue lá. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.